Eu te convido a você abrir a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Com vontade, se quiser sentar aí perto. Depois a gente faz Vamos ver de novo se quiser sentar. Não. Eu vou. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Tá com sono já não, né, irmão? Eu queria que você olhasse pro lado e falasse assim: irmão, Deus te chama. Deus está te chamando hoje. Se quiser sentar. Deus está te chamando hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Essa vigília não é um evento. Deus não precisa de eventos. Essa vigília é um encontro com Deus. É um momento sobrenatural que o Senhor te chama aqui para falar: olha, eu tenho um plano na sua vida. E assim como Deus chamou Eliseu, Deus está te chamando para transformar a história, a realidade da nossa geração. Quantos creem, digam amém. Versículo 15 diz assim o texto: então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nísi, como rei de Israel, e Eliseu, quem? Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou quem? Encontrou quem? Me ajuda a pregar, irmão. Encontrou quem? Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Diga, lançou o seu manto. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne, deu ao povo e eles comeram. Então Eliseu se levantou, seguiu Elias e fazia o que, queridos? Servir. Podeis assentar. Gracioso Deus, bendito amado Pai, nós ansiamos pela Tua revelação aqui hoje, nesta noite. A Tua palavra já é inspirada por si só, mas ansiamos e clamamos para que o Teu Espírito nos dê revelação, discernimento e entendimento. Para isso, Senhor, eu me anulo completamente. Tu sabes das minhas limitações intelectuais, emocionais, físicas, espirituais, mas é na Tua rocha que eu me apoio neste momento. Que o Teu Espírito venha usar os meus lábios para alcançar a mentalidade dos Teus filhos, transformando consciência, mudando comportamentos para uma nova realidade acerca do Teu reino. Assim nós oramos no precioso e poderoso nome de Jesus, e que todos digam amém, amém. Quem está prestando atenção, diga amém. Glórias a Deus. Questão de vigília, a gente precisa mexer muito contigo. Então tem alguém com sono? Você vai combinar só uma coisa comigo: se você vê alguém bocejando do seu lado, você vai dar um catuque nele. Então já dá, ó, faz assim com ele, vai, ó. É isso aí que você vai receber. Se você bocejar uma vez, são 2. Se bocejar 2 vezes, e assim por diante. Ele vai sair com hematoma aqui, mas não tem problema não. Jacó também saiu com uma marca na coxa, mas a vida dele foi mudada. Deus quer falar contigo nessa hora, amém, queridos? Você acabou de ler um texto que fala sobre uma passagem de ciclo. Elias estava findando o seu ministério na terra. E aqueles tempos eram tempos muito difíceis. Israel já havia se apartado da aliança do trono de Davi. Agora Israel estava sob 2 reinos, o reino do sul, Judá e Benjamim,
e as outras 10 tribos do norte, com uma aliança separada do trono de Davi. E não bastasse isso, a gente estava vivendo aqui o tempo do reinado de Acabe. E se tem um versículo que define como foi o reinado de Acabe, é: Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Não apenas isso, Acabe já vinha de uma sucessão de reinos que essa frase havia se repetido. Então a Bíblia vai dizer assim: Acabe fez ainda pior do que os seus antecessores. Então, até aquele momento, Acabe tinha sido o pior rei da história de Israel. Não bastasse ele se separar. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Meu Deus do céu, eu amo essas músicas. Eu amo esse ministério. Já ganhou o galardão de profeta, assim diz a palavra. Não bastasse Acabe ter se apartado do reino de Davi, do trono, da aliança de Deus com o trono de Davi, Acabe ainda fez uma aliança com Jezabel. Fez uma aliança com quem? Jezabel. Ele se casou com Jezabel. E Jezabel, quando chega em Israel, traz consigo todos os profetas de Baal. O próprio nome Jezabel significa o príncipe existe, ou seja, Baal existe. E Israel vai ser contaminado com o culto a Baal. A partir daquele momento, Israel se entrega à idolatria, se entrega àquilo que é profano, se entrega à promiscuidade, à prostituição, à corrupção. Israel se afasta completamente dos caminhos do Senhor. E é nesse tempo que Deus suscita o seu profeta chamado Elias. Quem que Deus levantou? Elias. E se o nome Jezabel significa o príncipe, Baal existe, por sua vez o nome Elias significa Javé é Deus. O que significa Elias? Então, se por um lado a gente tem um reinado, alguém misturando Israel dizendo Baal existe, existe agora alguém se levantando para se contrapor a esse reino, dizendo: não, só o Senhor é Deus. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso comigo: só o Senhor é Deus. Sobre São Cristóvão, sobre o Rio de Janeiro e sobre essa nação. Não existe outro Deus além do nosso. E você conhece a história de Elias. São tempos muito difíceis. Elias vai se contrapor todo aquele reino. E o fato é que esse ciclo está chegando ao fim. Mas não a obra de Deus. Porque a obra de Deus, se a gente entende alguma coisa de Deus, é que o nosso Deus é um Deus geracional. O Deus, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é chamado, então ele tem Isaac e ele morre, mas a obra de Deus não acaba. Isaac então tem Jacó e morre, mas a obra de Deus não acaba. E aí Jacó tem os seus as 12 tribos de Israel e também morre, e a obra não acaba. Eu vou chegar até Apocalipse, tá bom? O fato é que o nosso Deus é um Deus geracional, até que haja a consumação dos séculos. Uma geração louvará o Senhor e contará a outra geração as obras e os feitos do Senhor. Nós não estamos aqui para promover uma ruptura. O nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus de continuidade. Então Deus levanta reis, levanta profetas, então o verbo se faz carne, então o Espírito Santo é derramado, então a igreja se levanta, e nós estamos aqui hoje, em 2022, dando continuidade a uma obra que começou lá no Jardim do Éden. Deus nos chama a mim e chama a você. Posso ouvir um amém? Então Eliseu, dentro desse contexto, ele é chamado para dar continuidade à obra de Elias e trazer restauração ao reino de Israel, que estava contaminado com a idolatria outrora trazida por Jezabel. E eu quero te dizer uma coisa: Deus também escolheu você. Deus também escolheu você. Assim como escolheu Eliseu. Também vivemos tempos difíceis, tempos de misturas, tempos de idolatria, tempos de corrupção, tempos de prostituição, tempos em que as ideologias estão proliferando, tempo que a igreja está sendo confrontada, tempo que o seu remanescente tem sido desafiado a viver uma vida pura de santidade, e cada vez mais está difícil viver nesse mundo. Amém ou não amém? Mas Deus levanta Eliseus nessa geração. Porque uma geração está terminando o ciclo, mas a obra de Deus não termina ainda. Embora Jesus esteja às portas, o Senhor está levantando uma igreja, assim como levantou Eliseu, para dar continuidade à sua obra. Então eu quero pensar aqui sobre essa escolha, como que foi essa passagem de bastão, como que foi esse chamado.
E peço que você preste bem atenção, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí no texto que nós lemos. Você leu lá no versículo 16 que quando Elias estava entregando o seu ministério, Deus estava aceitando a sua carta de demissão, assim digamos. Deus fala para ele, olha, vai lá e unge Eliseu em seu lugar. Repita essa frase comigo, vá e unja Eliseu em seu lugar. A primeira coisa que eu vejo aqui é muito simples, mas eu quero que você grave isso no seu coração. É Deus quem escolhe. Diga isso comigo, é Deus quem escolhe. Fala tudo. E ponto final. Obrigado. O ponto final não precisava repetir, não. Mas tá bom. Igreja obediente é outra coisa, né, pastor Paulo? O homem pode até reconhecer. Aliás, deve. A igreja deve até reconhecer. E deve. O homem pode até ungir, como Elias foi lá fazer. Mas é Deus. É Deus quem elege. É Deus quem chama. Não é Elias com as suas experiências. Não é Elias com as suas predileções, com as suas preferências que vai escolher. Deus, do seu alto e sublime trono, Ele conhece todas as coisas, todos os homens. Talvez você não seja conhecido do seu líder, do seu diácono, do seu pastor, mas Deus já te viu. Assim como viu Davi por detrás das malhadas, Deus também já te viu. E Deus te chama nessa noite como chamou Eliseu. Eliseu estava quieto no canto dele, mas Deus já sabia. Eliseu estava lá trabalhando e seguindo a sua vida, mas Deus estava falando para Elias, Elias, você vai, tudo bem, mas eu já escolhi o meu sucessor. Vai lá e unge. É assim que Deus faz a obra. Deus escolhe, os homens reconhecem. Foi assim, por exemplo, com Paulo e Barnabé. Estava lá num culto maravilhoso, como um culto desse aqui, que o Espírito e a glória do Senhor vai descer ainda desse lugar de uma maneira poderosa. E já está aqui. E de repente, no meio daquele culto, o Espírito Santo tomou um homem e falou assim, ei, prepara Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho comissionado. Deus escolhe, Ele revela aos homens a sua igreja e a gente vai. Sim ou não? Sim ou não? Glórias a Deus. Foi assim também com Davi. Davi estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Samuel chega em Belém, está lá em 1 Samuel capítulo 16. Eu sei que você conhece a história, mas é importante a gente aqui reforçar essa ideia de que é Deus quem escolhe e é o homem que unge. Samuel chega lá para ungir um novo rei de Israel. Samuel chega lá para quê? Ungir um novo rei de Israel, muito bom. E quando chega lá, Samuel é um profeta. Samuel era um quê? Vocês vão ficar com raiva de mim hoje. Samuel era um profeta. E penso eu, não sei você, mas um profeta é alguém que tem muita intimidade com Deus, sim ou não? Aquele homem que ouve Deus falar e fala. É alguém assim de muita proximidade com Deus. Pois esse homem de Deus, quando chega em Belém, a casa de Jessé, quando ele olha, vindo ali Abinadab, Eliabe, Samar, ele olha, nossa, tão certo como vive o Senhor, está perante mim o ungido. E Deus fala aquela palavra que todos conhecem, não atente para sua aparência, nem para sua formosura, porque eu o rejeitei. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. E talvez você esteja aqui falando assim, mas pastor Guilherme, Deus me escolheu, você não conhece. Eu sou o menor da casa do meu pai, minha tribo é a mais pobre de Manassés. Talvez você esteja com aquele mesmo complexo de Gideão, mas Deus não escolhe como escolhe os homens. Por isso o apóstolo Paulo declarou lá em 2 Coríntios, lá a vocação, reparai na vossa vocação, porque Deus não chama como os homens. Deus chamou as coisas fracas para envergonhar as fortes. Chamou os pequenos para envergonhar os grandes. Chamou os que nada são para reduzir aqueles que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor, porque aqui nesse lugar toda honra, toda glória, todo louvor são dados somente a Deus. O fato que Deus chama você, apesar de você, você não precisa apresentar o seu currículo a Deus, apresente apenas o seu coração. Davi não tinha currículo algum, ele só tinha um coração. Pedro estava ali, Lucas narra isso em Lucas capítulo 5, vivendo a sua vida, vivendo a sua pesca, e depois daquela pesca maravilhosa, ele fala, Senhor, mestre, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
E talvez eu esteja falando isso para você aqui nessa noite. Olha, Deus conta com você para esse tempo, para essa geração. Deus está chamando para você para transformar a história. Você fala, pastor, você não conhece a minha vida. Você não sabe o pecado que eu tenho lidado com a minha vida. Pois deixa eu te falar, Pedro também vivia esse estigma. Mas o Senhor, quando o chamou, falou assim, Pedro, não temas, porque você será pescador de homens. Deixa-me te falar uma coisa, Simão, tu és filho de João, todavia será chamado Pedro. Sabe o que Jesus quis dizer? Pedro, eu sei quem você é hoje, Simão, mas eu também sei de onde que você veio, eu conheço as tuas origens, você é filho de João, eu sei porque você é assim. Mas eu não conheço apenas o teu presente e o teu passado, eu também já determinei o teu futuro, o teu destino está nas minhas mãos, todavia será chamado Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu não sei que tipo de vida você tem vivido até hoje, mas hoje o Senhor te achou. Hoje o Senhor está te tocando para você viver um novo nível de cristianismo, um novo nível de intimidade com o Espírito Santo. Deus achou você, Deus escolheu você apesar de você. Eu vejo também aqui o perfil do escolhido. No versículo 19, você leu lá que Eliseu estava lavrando a terra. O que Eliseu estava fazendo? Lavrando a terra. Embora seja Deus que escolha, penso eu consigo achar um certo padrão da escolha de Deus. Normalmente, Deus vai achar alguém ocupado, diga, trabalhador, ficou ruim, hein? E engajado. De novo, ocupado, trabalhador e engajado. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele estava trabalhando, ele estava ocupado, ele estava engajado com uma causa, sim ou não? Quando Deus chamou Davi, que a gente acabou de citar, o que Davi estava fazendo? Esse você lembrava, né? Apacentando as ovelhas do seu pai Jessé. Ele estava trabalhando, ele estava ocupado, ele estava engajado com uma causa. Quando Deus chamou Gideão, o que Gideão estava fazendo? Malhando no lagar. Estava ocupado, estava trabalhando, estava engajado. Quando Deus chamou Lucas, olha eu, chamou Pedro aqui, que a gente acabou de citar, o que Pedro estava fazendo? Pescando, estava ocupado, trabalhando, engajado. Então, embora nós não precisemos apresentar um currículo, nós conseguimos identificar que Deus aqui ele tem um perfil. E nada que a gente faça na nossa vida natural é excludente daquilo que Deus vai fazer na nossa vida ministerial. Talvez você não entenda a carreira que você escolheu, a família que você escolheu, a cidade que você mora, o bairro que você mora, o nome que você tem. Eu quero te dizer uma coisa, que tudo na sua vida converge para o destino que Deus tem para você. Nada é à toa. Tudo Deus está convergindo para que você possa ser um escolhido dele. Uma outra coisa que eu observo aqui nesse versículo 19 é a multiforme graça de Deus. Ao contrário de Davi, que era pobre, ao contrário de Gideão, que era pobre, ao contrário de Pedro, que apesar de ter uma companhia de pesca, era um homem simples. Eliseu, todavia, era um homem de posses. Mas o que me chama mais atenção é que, apesar dele ser um homem de posses, quando Elias lançou o manto sobre ele, Eliseu passou a ser apossado pelo Senhor. De modo que o que nos distingue não são as posses que nós temos, mas se nós somos apossados pelo Senhor. Depois que o manto passou sobre a vida de Eliseu, Eliseu nunca mais foi o mesmo. Dentro daquela cultura, eu estou diante de um especialista em cultura judaica aqui, pastor Paulo, depois ele pode falar melhor do que eu sobre isso. Mas lançar manto naquela época significava algumas coisas, mas uma delas é tomar posse. E você, quando lançava o manto sobre um objeto, sobre alguma coisa, você estava manifestando um interesse de propriedade, de comprar. Quando Eliseu lança aquele manto sobre ele, além de toda uma questão espiritual que havia ali, um profetismo, um símbolo do profetismo de Israel, também havia essa simbologia. Você tem posses, você é um homem de posses, você é um jovem rico,
mas agora Deus está tomando posse de você. Pelo que a Bíblia diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos nação santa, nós somos raça eleita, mas nós somos, acima de tudo, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu e você temos um dono. A nossa vida não mais nos pertence. Quando nós temos um encontro sobrenatural com o Senhor, a nossa ordem, a nossa prioridade, ela começa a ser mudada. Eu me lembro quando eu estava lá vivendo a minha vida, minha carreira secular, e de repente em 2017 Deus entra na minha sala de uma maneira sobrenatural, e como esse manto, Deus lançou sobre mim e falou assim: vem, só vem. Eu falei: Senhor, eu não posso. Deixa eu ministrando louvor, pregando a palavra no domingo. Eu falei: não, eu quero a sua vida, larga tudo e vem. E eu estava vivendo uma carreira top, ganhando muito bem, viajando o mundo, viajando o Brasil, sendo reconhecido, chefe para lá, chefe para cá, ganhando prêmios. Mas Deus falou: eu não quero saber das suas posses, eu quero me apossar da tua vida. Chegou a hora de todas as profecias que você já ouviu agora se cumprirem na sua vida. E eu não estou querendo te incentivar a você largar tudo, porque cada um tem um propósito, tem um chamado. Mas o que eu estou querendo te dizer é que aquilo que Deus lançar sobre a sua vida, você tem que nesta noite, nesse encontro sobrenatural que você vai ter com Deus, abra mão. Não importa aquilo que nós temos, se o céu não for o nosso prazer, o nosso deleite, se o chamado de Deus não for a nossa prioridade, a nossa vida na terra está perdendo o seu propósito. Eu posso ouvir um amém? Quando eu vejo o versículo 20, eu vejo uma pessoa valorizando o chamado de Deus. Quando Elias passa aquele manto sobre ele, o que Eliseu faz é: Elias, me permita primeiro me despedir dos meus pais, e eu volto para te servir. E eu acho isso lindo, porque Eliseu cumpriu o que ele disse. Ele recebeu a presença de Deus, ele recebeu uma visitação da glória de Deus. A gente não sabe exatamente o que aconteceu naquela cena, mas a gente sabe que foi algo impressionante, porque Elias falou assim: vai e volta, porque você sabe o que eu fiz com você. E eu não sei como vai ser a tua experiência nessa noite, como tem sido, mas você sabe o que Deus vai fazer, o que Deus já está falando com você a partir de agora. São experiências. Quando eu conto a minha experiência, tem gente que não entende, tem gente que me chama de maluco até hoje. Tem gente que fica: cara, não dá para entender. Eu não tenho como te explicar o que foi aquele julho de 2017 na minha sala. Eu era um crente normal, tocava, liderava o ministério da igreja, mas Deus requereu a minha vida. Ele me deu um ultimato, ele mandou largar. Eu não tenho como, mas cara, como que é isso? Como é que você faz isso? Fazendo, obedecendo, porque nós não somos prestadores de serviço, nós somos servos de Deus. Qual a diferença entre prestador de serviço e servo? O prestador de serviço, ele tem as suas condições. Ele vem aqui, se apresenta para o pastor Maurício e fala assim: você precisa de um pintor, deixa comigo, ó, eu só uso a tinta tal, eu só trabalho segunda, quarta e sexta, terça e quinta e sábado no trabalho. Ele tem as suas condições, ele é prestador de serviço, não tem vínculo nenhum. De modo que se aparecer uma oportunidade melhor, ele deixa o trabalho no meio. Servo não. Servo não tem vontade. Servo não tem direito. O servo, ele só quer agradar o seu Senhor. O servo só quer fazer a vontade do seu Senhor. E Deus está em busca de servos que sejam comprometidos com o seu reino a ponto deles chamar de amigos. Mas lembre-se que essa amizade continua ainda sendo permeada por uma relação de servo, porque ele fala: vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então a gente acha que a amizade com Jesus é bonitinho, chamar ele de queridinho, mas não é isso. A amizade com Jesus é aquela servidão de tanta obediência, de tanta paixão, de tanto fogo, de tanto entusiasmo, que você se torna alguém confiável a Deus. Que Deus possa contar o seu segredo, que Deus possa partilhar o seu fardo com você. E é essa geração que Deus está levantando hoje aqui. Eu vejo aqui Eliseu valorizando o chamado. Ele vai e volta porque ele sabe quem o chamou, ele sabe o que aconteceu. Mas eu fico às vezes ainda, como diria minha avó, encucado. Vocês ouvem essa palavra ainda não, né? Encucado com... Às vezes a gente vem com um evento como esse. Deus se manifesta. Deus fala.
teremos outros 2 momentos aqui de louvor tão poderoso quanto esse, outros 2 pregadores muito melhores do que eu. Deus vai te visitar de uma maneira gloriosa, vai manifestar você, e às vezes você vai voltar no domingo que vem o mesmo crente. Você vai entrar na segunda-feira na tua escola, na tua faculdade, você vai amanhã assistir os mesmos programas, com o mesmo linguajar, praticando as mesmas coisas, namorando do mesmo jeito, desonrando o casamento do mesmo jeito, vivendo uma vida iníqua, dúbia, do mesmo jeito. Como assim? Eliseu me mostra que se eu honro ao Senhor, se eu sei que o manto passou sobre mim, eu valorizo o chamado. A minha vida não pode ser mais a mesma. Posso ouvir um amém? Eu sei que daquela vez anterior, quem esteve aqui, eu preguei aqui, eu trouxe uma palavra de reflexão e entendimento. Mas hoje, além de reflexão, eu preciso despertar você. Eu vim aqui, além de como um pregador, também como um profeta de Deus, para lembrar que a tua vida tem um propósito, que vai além, como a biologia diz, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Vai além desse conceito secular de nascer, crescer, ter uma carreira, ganhar dinheiro, ganhar... O nosso propósito enquanto crente vai além deste mundo. Deus está chamando você para ser sal de fato nessa terra, para ser luz de fato nesse mundo. Não estava aqui, mas eu lembro de uma pregação célebre do John Piper, que chama Não Desperdice a Sua Vida. E ele, numa plenária cheia de jovens, ele fala: jovens, não acredite nessa mentira do sonho americano, dessa questão de você se formar em Harvard, de você ter títulos, diplomas e doutores. Isso é muito bom, mas Deus chamou você para influenciar essa geração, para viver o evangelho. Se Deus chamou para ter diplomas, amém, corra atrás de diplomas, eu adoro também. Mas saiba que a nossa vida vai muito além das nossas profissões, das nossas vocações seculares. Deus chamou como filho, Deus chamou como servo. A lamparina que Ele está fazendo se acender hoje é para iluminar no mundo. E nós precisamos, assim como Elias e Eliseu se levantaram para se contrapor àquele Israel que estava idólatra, estava se perdendo. Deus quer levantar uma geração de jovens e adolescentes para iniciar um novo ciclo de revelação, de glória, de unção nesta nação. Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. No texto base que nós lemos, no versículo 21, um outro contexto me chama a atenção. Que Eliseu, ele pega aquelas carroças, ele pega aqueles bois e ele queima tudo. O que ele fez, igreja? Ele queimou tudo. Ele aniquilou qualquer vestígio daquilo que poderia fazê-lo voltar atrás, voltar para o seu porto seguro, voltar para a sua vida passada. Pedro ainda tinha deixado o barquinho lá, né? Então, quando ele traiu Jesus e chorou amargamente, ele pegou o seu barco de volta e voltou. Até que depois Jesus o reencontrou novamente. Deus está reencontrando alguns aqui que voltaram para a sua vida passada, dispersa, mas Deus vai te pegar de jeito aqui hoje, irmão. Ah, mas Deus vai te acertar de jeito, irmão André. E vai te trazer de volta para o propósito, vai te reconectar de novo. Eliseu, ele queimou tudo. Depois que a vida dele foi transformada, depois que aquele manto foi lançado sobre ele, depois que o Espírito do Senhor veio sobre ele, as suas prioridades começaram a mudar. O seu foco começou a mudar. O seu nível de ambição começou a morrer para aquilo que é do mundo. Ele começou a focar a sua vida completamente para Deus. Por isso Jesus, ele nos ensinou: olha, ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Essa pessoa será apta para o reino de Deus. Quando Deus nos chama, nos compete tão somente olhar para frente e esquecer o que passou. Porque a vida do cristão é assim: as coisas velhas
já passaram, eis que tudo se faz novo. Então aqui é o momento de eu te perguntar o que ainda precisa morrer na sua vida. O que ainda precisa ser abandonado. Eu vejo uma promessa de Deus sobre essa geração, eu vejo uma promessa de Deus sobre esta igreja, eu vejo a promessa de Deus sobre esse ministério de jovens e adolescentes. Mas muitas vezes, assim como Abraão na sua casa, fica ali divergindo Ismael e Isaac. A promessa de Deus via Isaac, junto os esforços da carne com Ismael, e aquilo convivendo dentro dele. E Sara então se posiciona e fala, não, Abraão, não é assim. Ismael está sufocando o crescimento do filho Isaac. Isaac é o filho da promessa, manda Ismael embora. E muitas vezes a gente fica com o coração igual de Abraão. Deus está falando, olha, você precisa largar isso, hein? E isso está atrapalhando o teu crescimento espiritual. Isso está atrapalhando o meu chamado na sua vida. Tem algo meu para ser liberado sobre a sua vida. Mas você fica apegado a Ismael. Fica apegado a Ismael, o filho da carne. Enquanto você tem ali do lado o filho da promessa. Então de repente Deus aparece a Abraão e fala, Abraão, atende a Sara. Se livra de Ismael. Eu vou cuidar de Ismael. Mas é por Isaac que será chamada a tua descendência. Eu não sei o que existe dentro do seu coração, quais são os Ismaéis que estão no teu coração, competindo com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, concorrendo com o chamado do Espírito Santo na tua vida, mas hoje é o tempo de você se posicionar, como fez Abraão, como fez Eliseu. Deus está me chamando, então é hora de queimar o meu passado. É hora de queimar o meu presente. É hora de me livrar daquilo que concorre com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, porque Deus é minha prioridade. Porque eu entendi que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é uma palavra para ainda hoje. Posso ouvir um amém? Por isso eu amo essa palavra do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 4, que ele diz o seguinte, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz o apóstolo Paulo. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, era status, isso eu considerei perda. Por causa de quem, igreja? De Cristo. Na verdade, no versículo 8 ele vai dizer, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Na verdade, eu considero tudo como perda, porque o conhecimento de Jesus é mais sublime. Oh, aleluia. Aí ainda no versículo 8 ele vai dizer, por causa dele, disso é de Jesus, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo. Lixo! Uau! Para ganhar a Cristo. Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente é apegado demais ao mundo e às coisas do mundo. Deus tem tesouro para você, jovem. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena obedecer o seu chamado. O apóstolo Paulo era um cara conceituado, de boa família, instruído aos pés de Gamaliel, gozava de boa situação, de prestígio, mas ele chama todas essas coisas, sabe de quê? De lixo. A gente tem feito o inverso hoje. A gente busca em primeiro lugar as coisas e a gente não consegue alcançar nem o reino e nem consegue se satisfazer com as coisas. No dia que a gente voltar à ordem, e hoje tem que ser uma noite disso, da gente voltar a estabelecer a ordem na casa de Deus, a ordem na nossa vida, no nosso coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ser comprometido com uma vida de oração, ser comprometido com uma vida de profundidade bíblica, ser comprometido com uma vida de santidade, de pureza, que testemunha e proclama o evangelho que nós aprendemos nesse lugar. Deus está nos chamando para um tempo de conserto, de restauração, de ressignificação das nossas prioridades. Apóstolo Paulo chama da sua vida pregressa de lixo,
porque Jesus tinha um prêmio maior para ele. Amo o texto de Hebreus 11, da Galeria da Fé, quando diz que Moisés, pela fé, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele julgou sofrer por Cristo como um prazer maior do que ali toda aquela transitoriedade dos prazeres do pecado. E é isso que nós temos que ter em mente hoje, nessa noite. Pela fé, a gente abrir mão dos prazeres terrenos, das prioridades seculares, e abraçar com entusiasmo e compaixão o chamado que Deus tem na nossa vida. É assim que a gente se livra da mornidão espiritual. E a gente percebe hoje uma geração infelizmente morna, nem quente, nem fria, porque ela está dividida. Ela reconhece Deus como Senhor, ela reconhece Jesus como um Senhor e Salvador. Ela sabe que existe céu e inferno, e ela quer ir para o céu. Ela ama o Senhor, mas junto com esse amor ao Senhor, ela é apegada às coisas. E ninguém pode servir a dois senhores. Entende, gente? Ninguém pode servir a dois senhores. Nós precisamos nos posicionar hoje. Eu escolhi servir somente ao Senhor, e não mais a Mamon, e não mais aos prazeres, e não mais ao pecado, e não mais uma vida superficial, uma vida que oscila. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero fazer isso como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 9 desse capítulo 3 de Filipenses: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. E ele vai continuar dizendo aqui: eu prossigo para o alvo, eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado em Cristo Jesus. Não foi você que escolheu Jesus, irmão. Pelo contrário, diz lá em João 15, Jesus escolheu você e te designou para que você vá e dê fruto. Você foi conquistado por Jesus com um propósito. E o que a gente tem que fazer é prosseguir nesse propósito. Mas no meio da jornada a gente se embaraça com tantas coisas. Por isso que vem Hebreus 12 e fala para a gente se livrar de todo peso, de todo embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia, e nós voltemos a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que não se importou com a vergonha, com a afronta. Olhe para ele para que você não fatigue nem desmaie em sua alma. Oh, aleluia. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus disse: em verdade eu te digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Agora olha o que disse Jesus: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Uau. Os valores do reino são invertidos. Se você quer ganhar, você tem que estar disposto a perder. Se você quer viver, você tem que estar disposto a morrer. E Deus te chama para que você morra para si mesmo, renuncie a si mesmo, abra mão de si mesmo, e você ganhe um tesouro imensurável que Ele tem reservado para você. No texto base, no versículo 21, na parte B, eu percebo aqui como terminou o texto. Diz o texto aqui que Eliseu vai seguir Elias e vai o servir. O que Eliseu vai fazer, igreja? Vai seguir Elias e vai servir Elias. Quantos querem servir a Deus? Levanta a mão aí. Quantos? Balança para lá, balança para cá. Muito bom. Querem servir a Deus, não é isso? Mas Eliseu me ensina outra coisa. Aliás, a mesma coisa, mas de um modo diferente. Eu quero servir a Deus, mas antes eu preciso servir ao próximo. E
É muito interessante que essa geração, ela quer fazer coisas revolucionárias, coisas grandiosas. Quantos gostam de fazer assim? Não, eu quero fazer eu quero fazer algo que seja relevante. Essa palavra relevância hoje ganhou um destaque tão grande, não é isso, pastor Renan? Todo mundo quer ser relevante. Ninguém quer ser mais um na multidão. A gente quer ser relevante. A gente quer ser revolucionário. A gente quer marcar a geração. E Eliseu fala assim: eis-me aqui. Eu estou aqui para servir a Deus. Mas antes ele se apresenta ao homem de Deus. Ele segue Elias e o serve. Eu vejo muita disposição das pessoas para fazerem coisas extraordinárias. Porém eu aprendo na palavra que o extraordinário de Deus se move através de homens ordinários e que fazem coisas ordinárias. Obedecer pai e mãe. Obedecer os pastores. Ser leal e obediente aos líderes ministeriais. Estudar com disciplina, trabalhar com retidão. Não é aquele trabalhador que sente uma dor de cabeça e mete um migué pro patrão. Eu percebo jovens e adolescentes querendo fazer coisas grandiosas, mas esquecendo de um princípio tão simples na palavra: seja fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Você não consegue ser fiel no pouco? Como que você vai conquistar o muito e ser relevante para a geração? Comece sendo fiel na sua igreja, comece sendo fiel em casa, comece sendo fiel no seu namoro, comece sendo fiel no seu estágio, na sua faculdade, sendo leal com seus propósitos, com seus planos, com seu estudo. Eliseu aqui, ele vai ser um homem maior que Elias, embora o respeito bíblico e da cultura judaica seja Elias como esse grande representante do profetismo em Israel. Eliseu, ele fez mais milagres, mais sinais. Ele impactou por mais tempo a nação de Israel. Ele foi, em termos de sinais, maior que Elias, assim digamos. No entanto, ele foi alguém extremamente humilde. Totalmente alguém sujeito ao seu antecessor Elias. E Jesus nos ensina que quando os discípulos estavam ali discutindo e brigando para ver quem seria o maior, Jesus disse assim: olha, você sabe que os reis, os povos dominam sobre todos eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois quem é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, disse Jesus, eu sou como quem serve. Fica imaginando essa analogia que Jesus usou. Falando, quem é maior? Quem está na mesa sendo servido? Ou quem está ali como um garçom servindo? Eu no meio de vocês, eu sou como um garçom. E tomara que eu esteja diante de pessoas que respeitem garçons, mas eu já vi tanta gente sendo indelicado, desrespeitoso com garçom. Garçom é aquele cara que não tem nome, né? É psiu. A gente está sempre reclamando da bebida que está quente, da comida que está fria, que não foi esse o meu pedido. E Jesus está ali, completamente disponível e disposto. Ele abre mão de si mesmo para servir ao próximo. Ele que é o Filho de Deus. Por isso que em Filipenses 2,5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, porque embora ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus alguma coisa que devia se apegar. Antes ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho há de se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você quer ser grande? Tenha disposição para ser pequeno. Você quer ser um líder? Líder! Tenha disposição de ser liderado com submissão, com sujeição, com humildade. Porque é assim que Deus faz a obra. Seja fiel aos processos e Deus vai te honrar.
E aqui eu termino a introdução e começo a pregar. E peço que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Eu estou brincando, tá, gente? Já estou finalizando. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Então chegou o grande dia. A gente leu o início. Elias ungindo o seu sucessor. Passam anos. E agora, passa um tempo. E agora Elias vai subir ao céu. E Eliseu, enfim, vai ocupar o seu lugar. Como que foi isso? Diz 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E, pegando a sua própria roupa, a rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias. Lembra que tudo começou com Elias passando o manto sobre ele, sim ou não? E agora, aqui está de novo. Ele então pega o manto de Elias que havia caído. Ele volta à margem do Jordão. Ele pegou o manto de Elias, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Meu Deus. Eu fico imaginando essa cena, eu me entusiasmo, às vezes me emociono só de pensar nessa cena. Porque Eliseu, ele foi chamado, ele abdicou da sua vida, ele foi treinado, e agora ele está diante de um tempo decisivo, como hoje. Pode ser um dia, uma noite, uma vigília decisiva para a sua vida. Aquele manto, pode ser que não seja o mesmo, mas o manto que passou sobre a vida dele, que mudou a vida dele completamente, está diante dele agora. E ele está diante de um impasse. Como que vai ser? O que vai ser da minha vida a partir de agora? E eu acho isso uma coisa linda, porque primeira questão, ele não menospreza o manto de Elias. Então, de novo, eu quero passar aqui e lembrar vocês, nós fomos chamados para continuar a obra de Deus. Não se trata de uma ruptura, de um abismo geracional. Nós fomos chamados para continuar a obra que Deus começou na vida dos nossos pais, que por conseguinte é uma obra continuada dos seus avós e daí por diante. Deus está chamando essa geração de jovens e adolescentes não para romper com o velho, mas para continuar, à medida das suas próprias bases, construir algo novo, algo ainda maior, continuar. Posso ouvir um amém? Então Eliseu não joga fora o manto de Elias, ele pega o manto de Elias e fica com ele. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu percebo os jovens completamente desconectados da sua geração anterior, daqueles que foram os seus professores da escola bíblica, daqueles que foram os seus pastores que ensinaram, os seus líderes. E depois que a gente cresce, a gente acha que a gente tem que romper. Tiveram outras gerações de crentes que pavimentaram muito, pagaram um preço alto para a gente estar aqui hoje, irmãos. Os pastores de vocês, o pastor Maurício, pagou muito para que hoje nós estivéssemos aqui. Esse líder que vocês têm, Diácono André, que é um homem amoroso com vocês, que chora por esse ministério, que jejua por esse ministério. Nós não fomos chamados para romper. Nós não somos uma ilha isolada. Nós somos um corpo. Corpo. Membros. Vivos. Eliseu pega aquele manto, ele não joga fora e fala, a partir de agora é o meu ministério. Não. Ele fala, eu vou continuar aquilo para o qual eu fui chamado. Por quem eu fui chamado.
O que Elias fez, eu vou dar continuidade. Não se trata de uma ruptura, se trata de uma continuidade. E Deus está chamando você. Você pode até inovar métodos. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Mas os princípios, as bases já estão dadas. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser aquele que já foi posto. Jesus Cristo. Acabou. Princípios são princípios. Então, sobre essas bases, Deus chama essa geração para construir. Deus chama essa geração para fazer. E eu vejo aqui, ele havia atravessado o Rio Jordão com Elias a seco. E ele pega aquele manto e ele fala: onde está o Senhor Deus de Elias? E ele faz a mesma coisa que o seu professor havia feito. Eu acho isso lindo. Porque quando ele atravessou para a margem, do outro lado do Rio Jordão, Elias tinha feito isso, bateu com o manto na água e foi. As águas se fecharam novamente, Elias subiu, agora ele está com o manto ali na mão. E ele vai falar: o que eu faço com esse manto? Fala: aquilo que eu aprendi, fala. Aquilo que os meus pastores me ensinaram, aquilo que os meus pais me ensinaram. O que você vai fazer com a sua vida? Aquilo que o Espírito Santo está te ensinando. Você vai pegar e vai fazer a mesma coisa. Vai bater. E o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de José, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Josué. Assim como Deus falou para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Está aqui Eliseu fazendo a mesma coisa de Elias e obtendo o mesmo resultado, porque o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus de Eliseu. O mesmo Deus do pastor Maurício, do diácono André, é o mesmo Deus teu. E Deus está te chamando hoje para pegar este manto de autoridade, de unção, para pegar esse chamado dele, essa visitação da glória do Espírito Santo e realmente tomar posse. Aliás, se permitir, será possado pelo Espírito Santo. Aquele Davi que você conhece, matador de gigantes, aquele rei que com 30 anos vai reinar em Hebron, vai reconstruir politicamente Israel, vai ser alguém que vai idealizar o templo. Aquele homem vencedor, um homem chamado segundo o coração de Deus. Se tem algo que distingue ele ali, é quando Samuel derrama o azeite sobre ele. Vai dizer o texto lá em 1 Samuel. A partir daquele momento o Espírito do Senhor se apossou de Davi novamente. Quando o Espírito do Senhor se apossa de uma pessoa, impossível aquela pessoa ser a mesma. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo possa se apossar de você. Que você possa ser despertado, que você possa ser renovado, que você possa ser restaurado, que você acredite que há algo mais, há algo maior do que simplesmente vir, simplesmente ler, simplesmente orar. Há algo extraordinário de Deus para a tua vida. Que você foi chamado muito mais do que para cumprir alguns dogmas religiosos. Deus te chamou para impactar essa geração com o poder do Evangelho. Deus te chamou para curar enfermos, para expelir demônios, para pregar o reino, para libertar endemoniados, para proclamar: Maranata, Jesus está voltando, para trazer conserto e restauração a esta nação. Até aquele grandioso dia, enquanto estivermos aqui na terra, há uma missão para ser feita e Deus chama você. Como chamou as gerações anteriores, Deus chama esta geração. Mas como disse Jesus, a quem compararei essa geração? Parecem meninos sentados nas praças, a gente toca a flauta e ninguém dança. A gente entoa a lamentação e ninguém chora. É uma geração que não responde a estímulos. É uma geração que está hipnotizada. É uma geração que está alheia. É uma geração que não se desperta. Pode vir o pregador que for, pode vir a música que for, ela está padronizada, como um reloginho batendo. Não! Deus quer mover a sua igreja. A despeito de todos os sinais, de tudo aquilo que nós temos vivido, de todo o progresso tecnológico, Deus quer mover o seu espírito dentro de nós. Ainda há uma missão para ser feita, nós precisamos reagir, nos levantar nesse tempo que se chama hoje.
Israel estava vivendo um tempo difícil com o reinado de Acabe, com as influências daquela rainha pagã Jezabel. E hoje também essa geração está vivendo a contaminação da Jezabel desse tempo, da prostituição deste tempo, da promiscuidade desse tempo, da idolatria deste tempo, da avareza deste tempo. E eu e você fomos chamados, como foi Eliseu, para dar continuidade a esse clamor. Eliseu significa Deus é salvação. O que significa Eliseu? E eu e você fomos chamados para proclamar a salvação de Jesus Cristo. Se coloque de pé nesse momento comigo. Deus te chama, irmão, Deus te chama. Não se amedronte, não retroceda. Seja tomado pelo Espírito Santo de ousadia, de coragem, de intrepidez. Eu criei, por isso que eu falei. Não importa quem você seja, se você é pesado de língua, Moisés também era. No entanto, o Senhor não abriu mão dele, o Senhor não abre mão de você. Não importa se você é um fraco pecador como era Pedro, Jesus não abriu mão dele, também não abre mão de você. Eu vejo muito essa geração falando de identidade. Eu gosto desse tempo, de ser amado, ser amado. Irmão, vamos passar dessa página, você é amado e acabou. Deus te escolheu, acabou. A despeito desse amor, a despeito dessa graça, dessa justificação que você recebeu, o que você vai fazer com isso? Existe algo novo, vamos passar à frente, vamos prosseguir, irmãos. Eu não sei de onde você veio, talvez como Gideão, de uma família pobre, pouco estudo, muita dificuldade. Existe uma frase antiga, muito usada em caminhão, mas que é verdade. Deus nos chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. A questão não é só a qualificação técnica, a questão é a sua qualificação espiritual. Apresenta o teu coração a Ele. Fala, Deus, eis aqui é a minha vida. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E eu sei que é o seu toque que multiplica. É o teu toque que faz a obra. Só se apresente a Ele hoje. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, filho, não temas. Não fale, eu não passo de uma criança, porque a quem eu disser que você vai, porque sou eu contigo. Não fala para mim, eu sou um homem de impuros lábios. A brasa viva está tocando os seus lábios. Eu estou te perguntando, quem há de ir por nós? Ô irmão, se desperte, se levante. Se levante nessa noite, acorde da sua distração, da sua vida secular, da sua vida de game, da sua vida de Instagram, de redes sociais, de mídia. Deus está te chamando para algo maior. Maior. Existem pessoas indo para o inferno e que passam por você diariamente. Existem pessoas amanhã que você vai se encontrar desesperadas e necessitando encontrar a luz que está brilhando na sua vida, desse sal que está temperado no seu coração. Se levanta, igreja. Deus tem algo para fazer hoje. Você crê nisso, querido? Você crê nisso, querido? Então vamos clamar ao Espírito Santo para que faça algo novo na nossa vida. Nosso amigo Santo Espírito. Pode vir vocal. Esperamos pelo teu soprar hoje que me ajuda. Vem manifestar os seus sinais.
vem manifestar os seus sinais. Levanta suas mãos e diga comigo, vai. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aonde? Aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, aonde? Aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Esperamos soprar com seu óleo, venha nos ungir, e com seu fogo venha nos batizar. Peça isso nessa noite. Aleluia. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Nós te desejamos outra vez aqui. O que move teu Espírito, Senhor, sopra. As tuas mãos no céu, as tuas mãos, ó. Faz de novo, o teu povo clama-te mais uma vez, de novo. Oh, tu és o mesmo. Tu és aquele que era, tu és aquele que é, tu és aquele que há de vir. Então faz. Nós desejamos, Senhor, nós queremos, nós ansiamos. Aleluia! Eu quero te chamar aqui à frente, você que deseja viver algo novo na sua vida. Você que sente o chamado do Espírito Santo no seu coração, o despertar do Espírito Santo.
Você quer fazer como Eliseu, queimar com coisas velhas. Você quer viver o novo. Eu te chamo à frente aqui, que gostaria de orar por você, ministrar na tua vida. Você que sente que Deus te chamou para impactar essa geração, Deus tem um chamado na sua vida, pode vir aqui à frente nessa hora. Vem aqui à frente nessa hora. Você que busca um renovo de Deus, você que busca uma restauração de Deus, você que busca algo maior de Deus, pode vir aqui hoje. Vem, pode vir, se libera, se mova. O manto vai passar sobre você nessa hora. Vai espalhando, oh, aleluia. Vai movendo o Espírito Santo, esse lugar é teu. Oh, Deus. Vem, pode vindo. Vem aqui, pode vir aqui, mais perto do altar. Isso. Oh, Espírito Santo. Sinta essa presença te envolvendo. Começa a abrir mão agora de tudo aquilo que tem te atrapalhado. Peça para que o Espírito Santo te revele os Ismaéis que precisam ser abandonados, que precisam ser expulsos da sua vida. Deus quer te levar a um novo nível, uma nova dimensão da revelação da glória dele. Até hoje você viveu uma vida, mas a partir de hoje, uma nova vida, uma nova história Deus está escrevendo na tua vida. Oh, Espírito Santo, faz a tua obra aqui. Passa o teu manto, Senhor, nesta hora, esse manto de unção, de autoridade, de revelação. Visita os teus filhos agora. Levanta suas mãos. Não nada igual, não nada melhor a que se comparar a esperança viva. Aqui nós vamos comparar tua presença, Deus. Diga: eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença. Então levanta suas mãos, vai. E diga: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem! Por quê? Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Faça dessa canção a tua oração, vai. Não há nada igual. Tu és a minha prioridade, Senhor. Meu coração está em ti, pois tu és o meu tesouro. Oh, aleluia. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Unção de libertação, de renovo, de transformação. Oh, Santo Espírito, aleluia. Então vem. Desejo do meu coração
bem-vindo aqui. Vem Deus, vem Deus, vem Senhor. Quero o desejo dos nossos corações. Sou ungido, mudados por sua glória. Desejamos a tua glória aqui, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar da tua glória e vamos provar. Oh, vamos, vamos. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e Senhor. As vozes. Santo meu coração, Senhor. Oh, aleluia. Deixa os teus lábios proclamarem aquilo que está no teu coração. O Espírito Santo, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Eu te oro, Senhor, tu conheces a vida de cada um dos teus filhos. Eu te peço que eles venham experimentar, ó Pai, de uma bondade nova, de uma visão nova, de uma unção nova. Deus, tu sabes, ó Pai, de onde eles vieram. Tu sabes que vida eles têm vivido, Senhor, mas que hoje eles sejam encontrados por Ti, Senhor. Assim como Davi foi encontrado por Ti, que o Senhor possa encontrá-los, ó Pai, nesta hora. Deus, como diz essa canção, que nós possamos provar o quão real é Tua presença, que nós venhamos experimentar de uma glória, de uma unção nova, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha se mover de uma maneira sobrenatural, Senhor, na vida de cada um deles. Restaura, Senhor, nesta hora. Ah, Deus, desperta, Senhor, aviva. Que a chama do Teu Espírito, Senhor, venha nesta hora, ó Pai, arder no coração de cada um deles. Que eles sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Que no zelo eles não sejam mais remissos, Senhor, mas que eles sejam dirigentes para com a Tua obra. Deus, que aqui, ó Senhor, um novo nível de sujeição, de subordinação, de obediência, ó Pai, possa brotar nesta hora. Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, faz a Tua obra, desperta essa geração para um chamado, Senhor, que o Senhor tem na vida de cada um deles. Que aqui haja novos Eliseus se levantando, ó Pai, para fazer, ó Deus, para tirar toda a morte da panela, para trazer socorro às viúvas desesperadas, Senhor, para fazer, ó Deus, os machados, ó Pai, flutuarem, ó Deus, nesta hora. Deus, em nome de Cristo Jesus, faz a Tua obra, derrama uma unção nova, Deus. Faz isso, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Deus. Ah, Pai, vem impactar com o poder e com a autoridade do Teu Espírito, Senhor.
Venha derramar, ó Pai, um novo nível de revelação, de entendimento, de discernimento, Senhor, de dons espirituais, para que o teu poder seja manifesto a essa geração. Deus, assim como tu chamaste a Moisés e deu poderes e concedeu poderes a ele, que o Senhor venha conceder poder e autoridade do teu Espírito, ó Pai, sobre cada um deles. Ah, Pai, que eles sejam firmes na vocação, que eles sejam firmes, Senhor, no entendimento, que eles sejam firmes no caráter, que o Senhor venha levantá-los, ó Pai, com uma disposição nova para te servir, para te temer, para te adorar, para te buscar em todo o tempo. Senhor, que esta vigília seja um marco, um divisor de águas, assim como o Val de Jaboque foi um divisor de águas na vida de Jacó, Pai, que assim seja nesta noite, na vida de cada um dos teus filhos, na vida de cada um dos teus servos. Que o Senhor venha tocar não apenas na coxa, mas principalmente no coração de cada um deles, transformando não apenas nomes, mas histórias, motivações, inclinações, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua glória na vida de cada um deles. Que não seja mais um culto, que não seja mais uma palavra, que não seja mais um apelo, que não seja mais uma oração, mas que seja uma decisão. Que assim como Daniel resolveu firmemente no seu coração, que assim também haja essa decisão no coração dos teus filhos nessa noite, de impactar Babilônia desse século, dessa geração, com o poder de uma vida fiel ao Senhor, que proclame e testemunha de uma maneira fidedigna o Evangelho de Cristo Jesus. Faz a tua obra, Senhor, neste tempo e nessa geração. É o que eu te oro em nome de Jesus. Santo Espírito, continua conosco. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês rica e abundantemente.